Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, da autora Lisa Bevere. Levante-se e transforme seu mundo, da editora Chara. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, áudio 15, cumprimentando e lambendo. Para ter lábios atraentes, diga palavras bondosas. Para ter olhos adoráveis, busque o bem nas pessoas. Para ter uma figura esbelta, compartilhe a sua comida com os famintos. Para ter cabelos lindos, deixe uma criança que passe os seus dedos por eles pelo menos uma vez por dia. Para ter estabilidade, ande com o conhecimento de que você nunca caminha só. Sam Levinson. Quando as leoas lambem umas às outras, tudo isso faz parte do cumprimento delas. Esse processo começa quando a leoa é um filhote ainda. Uma vez que um filhote foi localizado, não há como fugir dos beijos obrigatórios da leoa. Nenhum filhote tem permissão para ficar sem ser lambido. Imagino uma cena mais ou menos assim. Depois de um tempo animado observando os leões crescidos caçando alimento, um filhote entra novamente na intimidade do bando. De repente, o filhote hesita pensando: "Ah, não, lá vem ela. Minha tia vai me lamber e espalhar sua saliva por todo o meu rosto." Isso se parece bastante com o que acontece quando um sobrinho ou uma sobrinha entra em uma sala cheia de tias que vieram visitá-lo, não é? Os filhotes não são os únicos que são sujeitos a esse cumprimento íntimo face a face. As leoas também fazem isso umas com as outras. Essa saudação ritual permite que elas reconheçam umas às outras. Assim como as leoas parecem todas iguais para nós, assim acontece com elas. A única maneira de uma leoa ter certeza que outra leoa é membro do seu bando e não uma intrusa é pelo cheiro. Como todos nós sabemos, a aparência pode ser enganadora, mas o cheiro normalmente diz a verdade. Cada leoa possui glândulas localizadas na testa, logo acima dos olhos, que segregam o aroma do bando. Quando as leoas se reagrupam, elas fazem contato social, esfregando suas bochechas e batendo suavemente suas cabeças. Essa saudação é mais que uma apresentação. Uma apresentação é um encontro pela primeira vez que diz: "Esta sou eu, agora quem é você?" Mas a saudação de uma leoa tem o poder de fortalecer laços afetivos, de selar alianças e de expor impostores no meio do bando. As leoas cheiram e depois reconhecem. Os humanos reconhecem primeiro e depois cheiram. Exemplo característico: meu marido recentemente foi me apanhar no aeroporto. Vi o carro dele chegando e comecei a acenar, mas foi somente quando ele desceu do carro e me abraçou que eu o cheirei. "Você está cheiroso", disse quando reconheci o cheiro da sua colônia. Não posso imaginar reconhecê-lo pelo processo inverso. Vejo um homem saltar de um carro e andar na minha direção. Aproximo-me para cheirá-lo, confirmando que ele cheira como meu marido, e então declaro que ele é meu. A atenção da leoa ao reconhecimento do cheiro serve para uma série de fins. O ritual de cumprimentar e cheirar dá a elas uma maneira natural de detectar quando alguma coisa ou alguém indesejável se juntou ao bando. Não apenas isso. Quando as leoas se cumprimentam e se lambem, elas estão demonstrando aceitação e inclusão. Como filhas de Deus, precisamos fazer o mesmo com as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Cumprimentando e lambendo seus filhos. Quando a leoa cumprimenta o seu filhote, ela está dizendo: "Você pertence a nós. Você é bem-vindo para estar à vontade, para descobrir os seus pontos fortes e crescer entre nós. Há provisão e segurança para você aqui no bando." Ela também usa a saudação para determinar onde seus filhotes estiveram. Pressionando o seu rosto bem de perto,
ela detecta o que o filhote esteve fazendo, dando-lhe condições de perguntar: por que estou sentindo vestígios de hienas em você? Quando os meus meninos adolescentes saíam à noite, eu exigia que eles me dessem um beijo de boa noite quando chegassem. Esse beijo servia para alguns propósitos. Primeiro, eu amo beijar os meus meninos. Segundo, eu não tinha de ficar em pé para confirmar a que horas eles haviam chegado. E terceiro, isso permitia que eu os cheirasse. Nossa interação acontecia assim. Quando o filho em questão chegava em casa, ele abria a porta do meu quarto e dizia: cheguei, boa noite, mãe. Por saber que eu estava dormindo, ele queria fechar a porta depressa, mas eu dizia: você se divertiu? Venha me dar um beijo. Se ele hesitasse, então eu desconfiava. Se ele se aproximasse e eu sentisse um cheiro forte de hortelã, sabia que ele havia feito alguma coisa menos que desejável. Quando ele se aproximava, eu o abraçava, eu o aproximava mais de mim, a fim de detectar qualquer aroma secundário que ele pudesse estar escondendo. Afinal, uma mãe conhece o cheiro dos seus filhos. Poderia ser estranho me aproximar tanto dos meus meninos para uma verificação tarde da noite se não tivéssemos estabelecido um ritmo diário de cumprimentos em nossa casa. Nossa família se abraça todas as manhãs, nós nos abraçamos ao longo do dia, nos beijamos para desejar boa noite. Temos contato físico frequentemente uns com os outros, seja na forma de luta entre os irmãos, cotoveladas durante a limpeza da cozinha, seja abraços quando entramos e saímos. Esse processo de saudação teve início quando os meus filhos eram bebês e nunca pararam. Aposto que em sua casa acontece o mesmo. Vocês se beijam para desejar boa noite, um abraço, um alô, um afago nos ombros, um desgrenhar dos cabelos, um aconchego no sofá. Mais tarde, quando o meu filho mais velho já havia saído de casa e estava casado, ouvi histórias sobre as escapadas que eu perdera. Eu perguntava a ele: quando que você fez isso? Como que eu não percebi? E ele sorria timidamente e respondia: mãe, isso aconteceu em uma noite quando você estava fora da cidade. Ou, isso aconteceu quando passei a noite na casa de um amigo. Se eu estivesse em casa, teria cheirado e sabido que ele havia se metido. E em que havia se metido? As saudações permitem que as mães investiguem se os seus filhos tiveram algum contato indesejado. Isso nos ajuda a estar na posição de reagir com amor, treinamento e disciplina. Se vocês se cumprimentam regularmente uns aos outros em sua casa e encoraja-os a começar essa prática, seus filhos podem resistir em princípio, mas não desista. Seu abraço não apenas dirá ao seu filho que você o ama, como também permitirá que você detecte um cheiro nele que não vem da sua casa. Mães, se um filho que costumava abraçar você se torna resistente aos seus abraços, descubra o porquê. Não permita que o seu filho se sinta confortável se esquivando de você. Quando seus filhos amadurecem e se tornam adultos, continue a cumprimentá-los com abraços e beijos. Seu afeto físico serve como um lembrete de que eles sempre pertencerão à sua família. Esse conhecimento dá a eles segurança enquanto eles fazem a transição para a idade adulta e constroem as suas próprias famílias. Cumprimentando uns aos outros. Quando as leoas saúdam umas às outras, elas estão dizendo: temos um relacionamento. Eu detecto em você o cheiro familiar das minhas irmãs. Eu estou aqui ao seu lado. Eu sei que você está ao meu lado. Nós somos tão diferentes das nossas irmãs leoas. Uma recepção calorosa dos outros diz: junte-se a nós. Você é bem-vinda. Ou você é confiável, venha para cá. Uma recepção formal e defensiva comunica: ainda estamos observando você. Qualquer designação será reservada até que conheçamos você melhor. Nesse tipo de intercâmbio, tanto o que cumprimenta quanto o que é cumprimentado estão um pouco à vontade.
Se não houver cumprimento algum, então, visitante, fique alerta. Ouça as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele os instruiu quanto à maneira como devem saudar uns aos outros. Diz assim, na versão A Mensagem, 2 Coríntios 13, do versículo 12 ao 14. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quando você cumprimentar uma irmã, abrace-a como tal. Se você entrar em contato com uma líder, cumprimente-a e abrace-a de uma maneira que transmita sua apreciação por ela. Quando cumprimentar alguém que está sofrendo, abraça essa pessoa com a sua terna preocupação. Às vezes não é preciso haver palavras. Com o tempo aprendi que um abraço é muito mais poderoso para curar do que um simples oi ou olá. Paulo aqui elaborava as saudações com excelência em suas cartas às igrejas que estavam sob seus cuidados. Se isso era importante o bastante para Paulo colocar suas saudações por escrito, então, sem dúvida, é importante o suficiente para nós colocarmos nossas saudações em prática. Outra saudação dele à igreja de Corinto é 1 Coríntios 4, do versículo 14 ao 15, na versão A Mensagem. Não estou escrevendo para brigar, nem para criar algum desconforto. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Paulo começa dizendo aos Coríntios o que a carta que ele escrevia era e o que ela não era. Ele não estava repreendendo-os para envergonhá-los. Ao contrário, ele definiu qual era o seu relacionamento com eles e quem os coríntios eram para ele. Ele era um pai e eles eram os seus filhos. Então, Paulo explicou que, embora muitos pudessem esperar que os crentes de Corinto falhassem, ele, como pai, estava determinado a ajudá-los a terem êxito. A saudação de Paulo estabeleceu quem ele era para os destinatários da carta, quem eles eram para ele, o que ele estava dizendo, por que ele estava dizendo isso e por que eles deviam ouvi-lo. Tudo isso foi comunicado antes de qualquer mensagem a ser dada. Lambendo uns aos outros. Se o ritual da saudação das leoas progredir favoravelmente, ele rapidamente se transforma em uma sessão improvisada de lambidas. Esse cuidado mútuo forma um vínculo sólido entre as leoas e os filhotes maiores, o que, por sua vez, ajuda a manter o grupo intimamente relacionado e intacto. As leoas, primeiramente, lambem a cabeça e o pescoço uma das outras, áreas que uma leoa acharia difícil alcançar em seu próprio corpo. Com suas línguas de textura áspera, as leoas limpam o sangue e a sujeira enquanto penteiam o pelo de suas companheiras, para livrá-lo de parasitas e carrapatos. Quando alguma coisa retira o sangue e os nutrientes do seu corpo, essa criatura está lentamente roubando a sua vida. É bom ter o sangue e a sujeira removidos dos nossos corpos, mas damos graças a Deus pelas tias e irmãs que estão dispostas a retirar os carrapatos e as parasitas também. Quando dizemos que uma leoa cuida de suas crias, significa dizer que ela limpa, que ela prepara, escova, arruma, penteia, treina e tutoreia os seus filhotes. De modo, com essa definição, eu poderia e deveria realmente cuidar dos meus dentes, da minha cozinha, das minhas tarefas de matemática, dos meus filhos. Se separarmos esse processo de cuidado, ele é definido primeiramente como limpar. Jesus teve uma espécie de conversa cuidadosa com Pedro. Jesus queria lavar os pés de Pedro. Pedro recusou. Então Jesus deixou claro
para Pedro que se ele não permitisse que ele lhe lavasse os pés, então Pedro não teria parte no que Jesus estava fazendo. Pedro compensou em excesso o seu erro e aceitou a oferta de Jesus de forma radical, convidando-o para lavá-lo da cabeça aos pés. O nosso incrível Jesus traz as coisas de volta ao ponto. Diz assim em João 13:10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Por pertencermos a Jesus, estamos limpos, mas mesmo assim, no curso de um dia, nossos pés podem se sujar e às vezes, dependendo de onde estivemos ou do que fizemos ou passamos, nossos pés podem ficar até mal cheirosos. Ao viajarmos pela vida, podemos entrar e passar por alguns lugares imundos. Pelo menos é o que acontece comigo. No final do dia, precisamos lavar a sujeira da jornada daquele dia. E é por isso que Jesus continua dizendo lá em João 13, do versículo 14 ao 17. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e nos encarregou de fazer o mesmo uns com os outros. Não creio que Jesus quis dizer literalmente para o meu marido fazer uma sessão de pedicure em mim todas as noites, embora isso fosse ótimo, querido. Mas talvez o lavar dos pés simbolize como podemos refrescar e restaurar uns aos outros, principalmente quando os caminhos que trilhamos nos sujam. Participei de algumas sessões esquisitas de lava-pés, especialmente durante o tempo em que as meias calças eram praticamente uma exigência para o ministério. Mas, no tempo de Jesus, lavar os pés fazia parte natural da recepção das pessoas quando elas entravam em sua casa, assim como um beijo e um abraço são comuns agora. Não estou sugerindo que reincorporemos o lava-pés. Vivemos na era dos sapatos fechados e das ruas pavimentadas, e eles percorriam estradas empoeiradas, usando sandálias. Eu estou sugerindo que ao entrarmos na casa de um amigo ou de uma casa de adoração, deveríamos sim tirar um instante para remover a poeira do dia e entrarmos nos relacionamentos que vamos encontrar ali. Como a leoa, precisamos um dos outros para limpar as sujeiras, os carrapatos e os parasitas das nossas vidas. Provérbios 30, do versículo 12 ao 15, na versão A Mensagem, diz assim: não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante, nunca pense que é melhor que todos os outros. Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas, chamadas de me dá e quero mais. Me dá e quero mais são parasitas que diminuem os nossos nutrientes e roubam a nossa vida. A ganância e a autoindulgência são como vampiros. Quando fazemos parte de uma comunidade na qual as pessoas cuidam uma das outras, ajudamos uns aos outros a manter as nossas vidas limpas. Há pouco tempo precisei determinar se eu tinha o direito de falar a vida de um jovem. Ele é um líder com uma grande promessa e tenho grande respeito por ele. Por me sentir de certa forma protetora do chamado de Deus sobre a sua vida, quis lhe fazer uma espécie de correção. Mas para isso eu precisava primeiro determinar o que era o nosso relacionamento, para saber se ele podia me ouvir. Então perguntei a ele: como você me vê na igreja? E ele respondeu sem hesitar: eu a vejo como uma líder.
A resposta dele me disse que eu podia falar o que ele ouviria corretamente o que eu tinha a dizer. Se ele respondesse de modo diferente, eu teria guardado o meu conselho. Esse tipo de lava-pés funciona em uma estrada de mão dupla. Não apenas devemos falar as vidas de outros, precisamos também convidar outros para nos darem a sua opinião. Eu tenho uma amiga muito querida que é como uma irmã mais velha para mim. Ela é uma pastora extraordinária e uma pessoa experiente em desenvolver as filhas de Deus. Temos sido amigas próximas por tempo suficiente para que ela conheça tanto os meus pontos fortes quanto as minhas fraquezas. Realmente, senti que eu precisava convidá-la intencionalmente para fazer parte do processo de cuidado em minha vida. Enquanto tomávamos um café, eu disse a ela: preciso que você fale comigo sobre minha vida. Se você me vir ou ouvir dizer ou fazer alguma coisa tola ou fora de ordem, por favor, me diga. De modo algum sinto que alcancei o auge espiritualmente ou que estou acima de qualquer correção. Ao contrário, preciso de alguém que seja qualificado para me dar direção e sabedoria. E ela concordou graciosamente em cuidar de qualquer área pouco apresentáveis em minha vida. Para que isso realmente aconteça, tenho de estar em um relacionamento com ela. Mantenho contato com ela intencionalmente. Eu me coloco debaixo da sua instrução, lendo seus livros e ouvindo suas mensagens. Ela não precisa repetir para mim o que já deixou claro. Ela não tem o desejo de me controlar, apenas de garantir que eu não tenha qualquer sujeira no rosto. Quando todas nós fazemos parte de uma dinâmica social de limpeza e de cuidado, entendemos que se estivermos enlameadas, isso refletirá nas outras irmãs também. Se você entrar em uma casa de adoração e não houver saudação, ou ninguém estabelecer um relacionamento com você, encoraje-o a encontrar uma igreja onde há essa interação, onde há essa conexão. Amizades e igrejas sem conexão e interação não irão prepará-la para os propósitos de Deus. Eu estava me sentindo isolada e incompreendida. Esses não são acessórios atraentes. E eu sabia que eu precisava da ajuda criteriosa de outra pessoa para penteá-los ou de removê-los da minha vida. Esse processo de cuidado, limpar, lamber, escovar, pode ser um ponto importante de conexão para nós. Parece que as nossas grandes amigas felinas sabem isso de forma inata, o que nós, humanas, muitas vezes aprendemos a um alto preço. Pode ser perigoso cuidar de si mesmo. Santidade, não higiene. Você deve lembrar que Pedro protestou contra o lava-pés e depois se ofereceu para ter todo o seu corpo limpo, até que Jesus o fez saber que ele não precisava ser tão meticuloso. Jesus disse a ele: minha preocupação, entendam, é com a sua santidade, não com a sua higiene. João 13:10. A preocupação de Jesus deveria ser a nossa, santidade, não higiene. No fim do dia, é por isso que somos responsáveis. Quando o ego é o nosso foco, a ganância e a indulgência correm soltas. Alguns cristãos são consumidos pela necessidade de manter uma aparência de santidade, enquanto acusam outros de serem impuros. Jesus estava falando exatamente sobre esse problema quando disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o externo do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Mateus 23:25, na Nova Versão Internacional. Não devemos deixar passar o quadro maior aqui. A santidade não é uma questão de higiene, mas sim do coração. O curso da nossa vida diária pode sujar as nossas mãos e pés, mas ele não pode tornar sujo o que só Deus purifica. Só Ele é o Senhor Deus que nos torna santos. A confusão acontece quando o nosso foco está em evitar o mal, em vez de em fazer o bem. É então que as nossas vidas vazias correm um risco de ser invadidas
por intrusos e predadores indesejados. Jesus ia por toda parte fazendo bem e não evitando o mal. O oposto do pecado é a virtude. O mal é vencido com o bem. O mal não é desalojado por regras ou por nos escondermos dele. Sim, precisamos ter limites e usar a sabedoria. Sim, não devemos participar do mal. Mas será que estamos esfregando o que não precisa ser removido? Não devemos tentar lavar a nós e aos outros para livrar-nos e a eles das coisas erradas? Aqui está o conselho de Jesus para purificar o corpo da ganância e da autocomplacência. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Lucas 11, versículo 41. A preocupação de Deus é que sejamos limpos por dentro. Ele tem me encorajado a exortar o seu corpo, a igreja, no sentido de que é hora de sujar um pouco as nossas unhas e as nossas roupas, estendendo as mãos para fora dos nossos prédios excessivamente limpos e ajudando outras pessoas. Essa lição que Simão, o fariseu, precisava aprender. Essa foi a lição que ele precisava aprender. O ato de cuidado por excelência. Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Essa era uma reunião dos limpos, até que a prostituta da cidade invade o local. Ela ouviu dizer que Jesus estava ali e ela apareceu. Se isso não fosse suficientemente ruim, ela levou um vaso cheio com um perfume de alto preço. Ajoelhou-se diante de Jesus e com lágrimas derramou o perfume sobre os pés dele. Pobre Simão, tudo o que ele queria era uma festa legal com um jantar para Jesus e seus amigos. E acontece isso. Quando Simão viu aquela cena, ele disse a si mesmo: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Lucas 7,39. Jesus então fez uma pergunta a Simão. Ele queria saber quem seria mais grato pelo cancelamento de uma dívida, a pessoa que devia pouco ou a que devia muito. Simão respondeu corretamente que aquela a quem mais tivesse sido perdoado seria mais grata. De repente, Jesus dirigiu-se ao elefante, ou à prostituta na sala, e falou assim. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: vê essa mulher? Eu vim à sua casa, Simão, e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e enxugou com seus próprios cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar os meus pés. E você não. Você me recebeu, como é de nosso costume, derramando azeite em minha cabeça. Mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco, perdão, mostra pouca gratidão. Esses versículos são um relato do que Jesus disse sobre essa mulher, na presença dos especialistas religiosos. Mas ainda mais significativas são as palavras que ele disse a ela. Em seguida, Jesus se dirigiu à mulher. Eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas coisas. Quem é ele? Quem pensa que ele é para perdoar os seus pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: sua fé as salvou. Vá em paz. Lucas 7, de 48 ao versículo 50. É notável que Jesus tenha feito esse comunicado à única pessoa que não havia sido convidada para a festa. Por quê? Porque, diferentemente de Simão, ela o saudou, ela lavou seus pés. Simão se posicionara alto demais para se humilhar diante de Jesus, mas não aquela mulher. O perdão dos pecados estava disponível para Simão? É claro que estava. Claro que sim. Ele estava disponível a todos os presentes. Jesus declarou isso na parábola que compartilhou, mas naquele momento Simão não entendia ou não reconhecia
que necessitava do cuidado em seu coração que Jesus podia lhe dar. Quando imaginamos que o nosso coração não precisa ser cuidado, começamos a julgar os outros. Julgando as pessoas, nós negamos a elas o que nós mesmos necessitamos. Foi isso que aconteceu com Simão. Ele precisava ter os seus pés lavados. Ele precisava da saudação da paz. Precisava da cura do bálsamo da unção. Mas, como ele achava que estava acima da necessidade dessas coisas, não ofereceu nenhum desses rituais de saudação e cuidado aos seus convidados. Um lugar de honra. Enquanto escrevo isto, não posso evitar me perguntar se Jesus voltaria o seu rosto para as mulheres enquanto faria uma indagação aos líderes legalistas dos nossos dias. Algo tipo assim: vocês acham que o pecado da mulher é grande demais para que ela mereça reconhecimento? Portanto, vocês a ignoram? Vocês imaginam que ela, de alguma forma, está fora do meu chamado de apresentar o Evangelho? Mas eu enfatizei o exemplo desta mulher e assim perdoei as mulheres. Vocês imaginam que o pecado de Eva foi maior do que o de Adão? E assim vocês negam às filhas dela o acesso à minha mesa? Mas não esqueçam que aqueles que muitos são perdoados são os mais gratos. Um lugar de honra será encontrado para essas filhas, ainda que seja por meio de lavarem e ungirem os meus pés. Adoráveis leoas, é hora de darmos novamente ao nosso glorioso Senhor algo do qual ele possa se orgulhar. Para ver isso acontecer, estou disposta a lavar alguns pés e a ter os meus pés lavados. Vamos estar dispostas, cada uma de nós, a fazer qualquer coisa ou a ir a qualquer lugar, se isso significa que Jesus terá motivos para se maravilhar quando ele olhar em nossa direção. Simão pensou que aquela mulher prostituída queria chamar a atenção de Jesus, mas Jesus chamou de amáveis as suas tentativas desajeitadas. Não se preocupe se suas tentativas forem desajeitadas, em princípio. Apenas comprometa-se a começar. Quero que todas nós deixemos esse tipo de impressão em Jesus para que ele diga a nosso respeito: estou impressionado por elas terem me demonstrado tanto amor. Vamos fazer alguma coisa maravilhosamente significativa para o nosso Senhor. Ao manifestarmos bondade, cuidado e boas-vindas para as outras, derramamos a nossa adoração aos pés dele. Vamos ungir umas às outras para a sua volta e para a nossa ressurreição. Vamos lavar os pés uma das outras, ainda que seja com as nossas lágrimas. Deixem que elas caiam desimpedidas até que haja umidade suficiente para lavar a sujeira e a imundície dos pés da igreja. Vamos chorar, sim, sobre os nossos próprios pecados e sobre a injustiça lançada sobre nossas irmãs e crianças em todo o mundo. Se a misericórdia tem sido derramada em você, não é suficiente para reduzi-la às lágrimas? Então permita que a crueldade do infortúnio das filhas cativas comova você, que as suas lágrimas lavem os pés de outras e magnifiquem o nosso Senhor. A saudação e cuidados da leoa simbolizam a maneira como demonstramos aceitação e inclusão umas às outras. A forma como cumprimentamos indica como vemos umas às outras, como líderes, como colegas ou discípulas ou pessoas comuns. A maneira como os outros veem você determina como você vai ser cuidada. O exemplo da leoa nos mostra que agregamos valor quando cuidamos dos outros. Nesse reconhecimento, mostramos honra, mostramos humildade e respeito. Nosso cumprimento deveria dizer: eu conheço você, eu valorizo você, eu me importo com você. Agora, quanto à lama daquele lugar difícil, deixe-me ajudá-la a lavar isso. Acabo de voltar de 2 dias no meu encontro regular de leoas. Quando nos encontramos, nós nos abraçamos, sentimos-nos confortáveis e confortadas também com a presença uma das outras.
6 de nós ocuparam 2 quartos de hotel. Nós dormíamos e acordávamos juntas. Ao longo do dia, compartilhávamos cafés e refeições. Nós nos reuníamos de pijamas, saudávamos e cuidávamos umas das outras até tarde da noite. Aprendemos a ser abertas e a compartilhar livremente quem somos umas com as outras. Nesse doce núcleo de amigas, há mães de coração partido, uma hóspede temporária inquieta, uma guerreira cansada e uma visionária empolgada. Passamos nossa primeira noite saudando umas às outras. Amo você, senti sua falta, ai, como que eu te amo. E acordamos no dia seguinte para iniciar o processo de cuidado. Como é que você está? O que está acontecendo com você? Conhecemos os pontos fortes e as fraquezas uma das outras. Entendemos que, às vezes, eles são os mesmos. Fazemos perguntas difíceis umas às outras. Juntas, nós rimos, choramos, oramos e confessamos medos, pecados e fraquezas. Encerramos orando umas pelas outras e por nossos filhos e por nossos futuros. Saio exausta, mas com os carrapatos retirados, a poeira escovada e os meus pés lavados. Aprendi a abraçar o processo de cuidado porque sei que essas irmãs leoas me amam e se importam comigo. Sei quem elas são em minha vida e elas também sabem quem eu sou na vida delas. Às vezes discordamos, mas isso não significa que nos separamos. Quem são as mulheres que estão em sua vida e que precisam ser saudadas? Quem, no seu mundo, se beneficiaria com algumas lambidas cheias de carinho? Existe alguém que você poderia convidar para fazer parte do seu processo de cuidado e lambidas?